Você já viu como rolar a tela do celular é um negócio tão viciante? Já viu? Você já viu que, às vezes, se você for lá no histórico do seu celular, você já viu quanto tempo, às vezes, a gente passa só olhando coisas que não edificam, que não acrescenta nada. E você tem a necessidade de ver. Que é uma coisa, que é uma grande armadilha, que eu sempre digo, né? Não, eu estou estressado, eu preciso espairecer, eu preciso relaxar. Eu sempre digo assim, tem gente que relaxa tanto que está com a vida totalmente relaxada. Somos influenciados por pessoas ao nosso redor em todas as áreas. Nós somos influenciados. Por que você está nesse ambiente? É tão importante você estar em ambientes como esse, com pessoas como essa. Eu sempre gosto de repetir uma coisa, contrariando o que muitos cresceram ouvindo. Algumas pessoas dizem assim, o que tem a ver a gente estar na igreja, o que tem a ver com a minha profissão, o que tem a ver, uma coisa não se mistura com a outra. Esse é o segredo para o fracasso. Você tentar separar uma coisa da outra. Porque não se separa o homem espiritual do homem material, do homem físico, ou a vida espiritual da vida profissional. Não se separa, porque você precisa da sua fé para vencer. Se você não tem fé, você vai lutar na força do braço, e na força do braço você vai chegar só a um determinado limite e não vai conseguir romper. E quando você se cansar, você começa a retroceder, porque você se cansou. Porque você contou só com a força do seu braço, você contou só com as suas habilidades, você contou só com a sua capacidade humana. Então, estar num ambiente como esse e saber ambientes que você não deve estar, faz toda a diferença na sua vida. Por quê? Contágio social faz total a diferença na nossa vida. Em outras palavras, se a companhia não é boa, seus hábitos serão modificados. Seus pais já falavam isso para você. Eu cresci ouvindo minha mãe falando assim, cuidado, as más conversações corrompem os bons costumes. Diga comigo, as más conversações corrompem os bons costumes. Quer dizer, fala errado, vai agir errado. Quem esteve comigo aqui no trabalho dos homens, sábado, eu mostrei cientificamente, eu mostrei um teste científico que comprova que só o sentimento, o pensamento altera as coisas ao nosso redor e altera no seu corpo, no seu organismo. Só pensamento, a ciência provando e mostrando isso, fazendo um grupo de pessoas colocar o pensamento em algo e algo ser formado pelo pensamento. Então, às vezes, tanto o pensamento, por que às vezes as pessoas falam assim, eu não falei nada, eu só pensei, mas se pensou errado, vai dar errado. Porque o pensamento tem presença. Diga comigo, pensamento tem presença, sentimento tem presença. Então, não é simplesmente, olha como nós temos que estar todo alinhado, no pensar, no crer, no pensar, no falar, no agir, porque senão vai dar errado, não tem jeito. Então, quem já assistiu aquele vídeo do teste da água, sabe que a água, quando você declara palavras positivas sobre ela, ela forma cristais, né? Cristais lindos. Quando você profetiza ou pronuncia palavras negativas sobre ela, ela não tem a capacidade de formar ou cria algo disforme. Então, aí o que acontece, né? Eu estava dizendo aos homens, qual é o problema? Que isso tem a ver com a minha vida? Seu corpo é 70% de água, você já é 70% de água. Então, você começa o seu corpo é alterado pelos seus pensamentos, pelos seus sentimentos, pelas palavras que você pronuncia. Então, vamos lá. Provérbios diz assim, assim como o ferro afia o ferro, diga comigo, o homem afia seu companheiro. Homem afia homem.
Homem afia homem. Se você quer ser uma pessoa afiada ou preparada para a vida, você tem que saber com quem você vai andar. Você tem que saber quem serão seus mentores. Você precisa escolher quem serão as pessoas que vão te influenciar. Porque você será afiado por essas pessoas. Então, parece uma coisa boba, mas quando você anda com pessoas que pensam errado, falam errado, agem errado, ou pessoas que não têm projeto na vida, que não têm ambição na vida, você vai ser contagiado, você vai se pegar falando igual elas, e daqui a pouco pensando como elas, porque homem afia homem. Se você quer ser uma pessoa afiada, escolha alguém extremamente afiado, olhe para essa pessoa e fala: eu vou me afiar com essa pessoa. O que quer dizer afiar? Por que afiar? Já viu o machado cego? Quando o machado está cego, o que a Bíblia diz? Vai cortar uma árvore com o machado cego, você não vai ter que colocar muito mais força? Sim ou não? Mas um machado afiado serão poucas machadadas e você vai atingir o objetivo, porque o machado está afiado. Então, nós precisamos ser afiados, porque quando você está afiado, você vai colocar muito menos força e vai ter muito mais resultado. Quando você está cego, você vai colocar muito mais força e vai produzir muito menos. Não vos enganeis, diga comigo, as más conversações corrompem os bons, as más conversações corrompem os bons costumes. Quem fala errado vai agir errado. Se você fala errado, você está mandando uma mensagem para o teu corpo, você está mandando uma mensagem para o teu ambiente, você está mandando uma mensagem para a tua atmosfera, você está mandando uma mensagem para o mundo espiritual. Não tem como dar certo, porque as más conversações corrompem os bons costumes. Fala errado, vai se sentir errado, ou vai ter o sentimento errado. E aí, pior do que isso, não se deixe enganar. Diga comigo, as más companhias, o que faz? As más companhias corrompem os bons costumes. Não, eu não ando com ninguém, eu só assisto vídeo na internet. É suas companhias. São suas companhias. Às vezes nós estamos nos alimentando, seguindo coisas que não acrescentam absolutamente nada na nossa vida, mas são as nossas companhias. O que isso vai produzir? Costumes errados. Se eu quero ter resultado, eu preciso olhar para as pessoas que têm resultado. Se eu quero ter uma fé maior, eu preciso olhar para quem tem essa fé. Se eu quero resultado em uma determinada área da minha vida, eu me aproximo de pessoas que têm um resultado que eu quero para a minha vida. Eu me afasto daquelas pessoas que não têm os resultados que eu quero. Olha que conselhos maravilhosos que nós recebemos da palavra. Aquele que anda com sábios, diga comigo, será cada vez mais sábio. Diga comigo, mas o companheiro dos tolos, o que vai acontecer com ele? Acabará mal. Não precisa nem explanar isso aqui, né? Quem anda com sábio será cada vez mais sábio. Quem anda com tolo, não é que vai ser tolo, vai acabar mal. Não vai ser simplesmente tolo, vai terminar mal. Então, aí fica uma pergunta para você. Você está num grupo social parecido com você? Ou um grupo que tem aquilo que você almeja para a sua vida? Ou ainda está naquele grupo social contagiado por aquele ambiente, contágio social, que não chegou a lugar nenhum, que não tem propósito na vida, que nem sabe o que querem da vida? Consequentemente, o futuro dessas pessoas estão comprometidos? Que só o tempo vai mostrar isso? Ou eu estou num grupo que eu estou olhando para a vida deles, eu sei o resultado que eles têm, é o grupo que eu quero estar, porque é o resultado que eu desejo para a minha vida. É a fé que eu desejo, é o espírito que eu desejo, é o casamento que eu desejo, é a condição profissional, financeira que eu desejo, é o conhecimento que eu desejo. É muito importante prestar atenção nisso,
Porque caso você queira subir a patamares mais elevados, terá que sair do grupo que está. Já viu como é que... Você já viu como rolar a tela do celular é um negócio tão viciante? Já viu? Você já viu que, às vezes, se você for lá no histórico do seu celular, você já viu quanto tempo, às vezes, a gente passa só olhando coisas que não edificam, não acrescenta nada. E você tem a necessidade de ver. Que é uma coisa, que é uma grande armadilha, que eu sempre digo, né? Não, eu estou estressado, eu preciso espairecer, eu preciso relaxar. Eu sempre digo assim, tem gente que relaxa tanto que está com a vida totalmente relaxada. Precisa relaxar, precisa espairecer, precisa relaxar, precisa espairecer, precisa relaxar, precisa espairecer. A vida está relaxada, totalmente relaxada, porque caiu nessa armadilha. Então, nós estamos numa jornada, nós temos que fazer bem as nossas escolhas. É uma jornada, a vida é uma jornada. E eu preciso fazer boas escolhas agora. Porque isso, eu vou colher isso no futuro. Vai produzir um resultado no futuro. Então, escolha bem com quem você vai andar. E quando eu falo, escolha bem com quem você vai andar, às vezes, no ambiente de trabalho, existem pessoas focadas e pessoas desfocadas. Existem pessoas comprometidas e existem pessoas totalmente sem compromisso. Nós temos uma história no nosso meio de alguém que chegou novo numa empresa, entrou na empresa, e aí de repente algumas pessoas se aproximaram dele para dar as dicas como burlar algumas coisas da empresa, né? Como é que você faz para poder burlar algumas coisas que ele já tinha pegado toda a manha, como é que podia burlar, cozinhar o tempo, né? E burlar algumas regras da empresa. Aí a pessoa, por conta de estar na igreja, falou assim, eu não tenho interesse nisso. Eu estou aqui com um propósito e quero um propósito. Eu quero crescer. Eu tenho um alvo. Eu sei onde eu quero chegar. E quando ela não correspondeu à expectativa daquele grupo, o que aconteceu com ela? Ela começou a ser perseguida. Ela começou a ser perseguida, criticada e perseguida pelo grupo, ao ponto dela desejar sair do lugar por conta daquilo. E o nosso conselho é sempre esse, querido, você nunca vai sair de um lugar por causa de algumas pessoas te perseguir. Porque, às vezes, pessoas que não têm foco, não têm objetivo na vida, quando você alcança um resultado, você começa a sofrer perseguição, né? Até resultado traz perseguição, você sabia? Sabia disso ou não? Sim ou não? Até resultado traz perseguição. Você se destaca no resultado, tem aqueles que se incomodam porque ele não tem o resultado que você tem, então ele começa a te perseguir. A perseguição são de várias formas. Se é o puxa-saco, se é o... né? Não vou usar as expressões que são usadas aí não, né? É mais ou menos assim, né? Se o chefe pular na piscina, você morre afogado, não é? Que é puxa-saco do chefe. Mas não é. Tem gente que tem um alvo. Tem gente que sabe aonde quer chegar na vida. Então, fofoqueiro anda com fofoqueiro. Cachaceiro anda com cachaceiro. Mentiroso anda com mentiroso. Malandro anda com malandro. Melancólico anda com melancólico. E aí eu posso ir longe nessa conversa, né? Posso ir longe nesses exemplos. Por quê? As pessoas se atraem, né? Já prestou atenção que existem pessoas que ele sabe de tudo? Sabe? Já viu ou não? Aí a pessoa fala assim, eu não sei o que acontece, tudo chega em mim. Eu sei o que acontece, porque tem abertura para chegar em você. É justamente por isso. Se não tivesse abertura, não chegava. Porque o espírito não bate. A pessoa sabe que chegou ali e vai parar. A pessoa já, não vamos falar, não vou nem brincar com ele, porque ele não tem espírito para isso. Não mesmo. Não é? Por quê? Más conversações corrompem o quê?
Más companhias corrompe o quê? E aí, o que eu estou esperando da vida? O que eu quero? O que eu espero para a minha vida? Eu não estou de brincadeira. Eu tenho um objetivo, eu quero terminar os meus dias bem. Eu não estou de passagem, eu não estou a passeio, né? Não estou nessa vida a passeio, eu sei aonde eu quero chegar. Vocês corriam bem. Quem os impediu de continuar obedecendo à verdade? Quer dizer, vocês estavam indo tudo bem, estava tendo resultados maravilhosos, estava crescendo. Tal persuasão não provém daquele que os chama. Diga comigo esse versículo com toda a tua fé. Diga: um pouco de fermento leveda toda a massa. Opa, cuidado. Um pouco de fermento vai levedar a massa. Um pouco de fermento. Né? Paulo falando aos Gálatas: cuidado, cuidado, vocês estavam caminhando bem, vocês estavam indo tão bem, tinha um futuro tão promissor. Agora, o que é? Quem impediu vocês de continuar nesse propósito? Quem foi? O que entrou? E vai e diz para ele assim: cuidado, um pouco de fermento, vocês estão fermentados. Um pouco de fermento vai levedar toda a massa. Cuidado com o fermento. Quem cuida de uma figueira comerá de seu fruto. Diga comigo: quem cuida de uma figueira, vamos lá, em voz alta, quem cuida de uma figueira comerá de seu fruto. E quem trata bem o seu senhor receberá tratamento de honra. Ou, o que é a tua figueira? Eu poderia trazer isso aqui para várias áreas da vida, mas hoje nós estamos aqui na vida profissional. Mas eu poderia dizer assim: a sua figueira pode ser seu marido, a sua esposa. A sua figueira pode ser o seu trabalho, seu negócio. Quando você cuida bem da sua figueira, você vai comer do fruto dela. Quando você cuida com amor, com zelo, você investe, você vai colher o resultado disso, você vai comer o fruto disso. Quando você trata bem o seu senhor, receberá tratamento de honra. Quer dizer, se eu honro aquele que merece ser honrado, é digno de ser honrado, aqueles que Deus colocou sobre a minha vida, eu vou receber a honra. São princípios. São princípios que não podem ser quebrados. Então, a Bíblia nos ensina como proceder em cada área da vida. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Quem dos homens estava aqui comigo? Então, quem não estava, levanta a mão aqui para mim. Quem não estava ontem aqui, levanta a mão para mim. Então, eu vou falar uma coisa bem legal para vocês. Nós colocamos um vídeo aqui. Nós colocamos um vídeo de um cara com um rapaz com um físico bem de quem malha, robusto, físico bonito, bem forte. E aí ele começou a dizer assim: eu e o Sacói, que é o fortão, frequentamos a mesma academia. Eu e o Sacói fazemos os mesmos aparelhos, só que com peso diferente. Eu e o Sacói escutamos a mesma música que está correndo nos alto-falantes. Só que eu e o Sacói não nos parecemos fisicamente. Não temos o mesmo físico. Sabe por quê? O Sacói, quando sai da academia, ele leva a academia com ele. O Sacói, quando sai da academia, ele não diz assim: eu fui na academia, agora eu posso comer o que eu quiser, eu posso fazer o que eu quiser. Diferentemente dele, que agora eu fui na academia, então eu como o que eu quiser. Aí um construiu um físico todo modelado, o outro não tem físico nenhum. Por quê?
Um que faz na academia, fica na academia e acabou. O outro que faz na academia, ele diz assim: agora a academia vai comigo, porque eu não posso comer o que eu quero, eu não posso fazer o que eu quero, eu não posso beber o que eu quero, porque tem um alvo. O que quer dizer isso? Nós frequentamos a mesma igreja, nós cantamos os mesmos hinos, nós ouvimos os mesmos sermões, nós temos quase todos, com a diferença daquele que não tem Bíblia ainda, nós temos a mesma Bíblia, lemos a mesma Bíblia. Mas por que temos resultados diferentes? Porque para alguns o que recebe na igreja fica na igreja. Quando sai da igreja, nada leva consigo. A igreja não vai consigo, os ensinamentos não vai consigo. Outros, aquilo que recebe na igreja, ele sai com a igreja dentro dele, porque ele sabe que ele é igreja, os princípios estão dentro dele, a fé está dentro dele, a coragem que a fé produz está dentro dele, os princípios e valores estão dentro dele. Então ele não sai e diz: eu fui na igreja, agora eu posso fazer qualquer coisa, eu fui na igreja, agora eu posso agir de qualquer maneira, eu fui na igreja, agora eu estou abençoado, Deus é comigo, então eu posso fazer o que eu quiser. Não, não pode. Essa é a diferença. Aí você vê que a fé que recebe na igreja, ele leva essa fé com ele, a fé está dentro dele. Outros, eu fui na igreja, eu louvei, adorei, a minha fé na igreja estava ativa, mas quando eu saí da igreja, a fé ficou na igreja. Esse é o problema. Esse é o problema. Se a única coisa, o único momento de fé que eu tenho é o da igreja, porque eu vou precisar daquilo que eu recebo na igreja lá fora. Eu vou precisar desses músculos espirituais lá fora. Eu vou precisar colocar em prática essa fé, essa coragem, essa ousadia, esses princípios lá fora. Porque os maiores desafios não são dentro da igreja, os maiores desafios são lá fora, fora da igreja. E aonde você encontra pessoas, aí o rapaz diz assim no vídeo: a culpa não é da academia, a culpa não é dos aparelhos, a culpa não é da música que eu ouço, a culpa é minha, que eu vou na academia e eu acho que eu saio e posso fazer qualquer coisa. A culpa não é da igreja, a culpa não é da palavra, a culpa não é do sermão que eu ouvi, a culpa é minha, porque eu ouvi com o ouvido seletivo. Eu estava presente, mas não estava. Eu vim como uma obrigação. Eu vim para aliviar minha consciência, que eu fui na igreja. Se for para aliviar sua consciência, não vai mudar nada. Eu vim para aprender, eu vim para crescer, eu vim para desenvolver a minha fé, eu vim para adquirir sabedoria, eu vim com um propósito. Eu vim, sem fé é impossível agradar a Deus. Uma fé do tamanho de um grão de mostarda remove montanhas. Quantas montanhas vão surgir no seu caminho no dia a dia? Tem alguém que estava na live comigo aqui hoje? Então vou te ensinar uma coisa hoje, e você grava isso aqui, você vai levar para a sua vida. E daqui você já faz o termômetro que você quer, para você entender. Vamos lá. Sucedeu que os amalequitas viram atacar os israelitas em Refidim. Vamos lá. Israel na jornada do deserto a caminho da sua terra prometida. Aparecem os amalequitas, que é um povo mau, traiçoeiro, um povo amargurado, um povo violento. Então Moisés disse a Josué: escolha alguns dos nossos homens e lute contra os amalequitas. Amanhã tomarei posição no alto da colina, com a vara de Deus em minhas mãos.
Josué foi então lutar contra os amalequitas, conforme Moisés tinha ordenado. Moisés, Arão e Hur, porém, subiram ao alto da colina. Eu quero que você leia em voz alta isso agora. Como se explicar isso? Como se explicar isso? Tem gente que não acredita nisso aqui, mas é muito fácil de eu te provar isso. E muitos de vocês já sabem disso na prática. Josué, prepara homens e desce para o campo de batalha. Josué preparou os homens e foi para a guerra. Moisés sobe no alto monte e lá do lugar elevado está com as mãos estendidas na direção da guerra. Josué vencendo lá embaixo. Aí Moisés cansa os seus braços e abaixa os braços. O resultado começou a mudar. Começou a perder. Eu visualizo Moisés fazendo um teste. O resultado mudou de novo. Agora Israel começa a vencer. Ele abaixa o braço. Aí, imagina ele olhando para Arão e Hur, que estava junto com ele, e fala assim: dá uma olhada nisso aqui. Olha agora. Levantava o braço, venciam. Abaixava o braço, perdiam. O que mostra? A parte física estava lá embaixo. A força humana estava lá embaixo. Estratégia de luta de guerra estava lá embaixo. Mas não era suficiente. Não era suficiente para vencer. Quando Moisés levantava os braços, e o fluxo da unção do poder de Deus para aquela batalha. Eles não estavam vencendo porque a batalha era a mesma, os soldados eram os mesmos, a guerra era a mesma, o general era o mesmo, o resultado dependia do espiritual aqui em cima. Dependia 100% do espiritual aqui em cima. Então, talvez já aconteceu com você, ou esteja acontecendo com você, ou você conhece pessoas que você tem essa experiência. Gente capaz, gente habilidosa, gente que sabe, gente que tem tudo para arrebentar, mas não vai. Você já viu pessoas colherem resultados maravilhosos, por um tempo da vida, coisas maravilhosas acontecer na vida dela, fluir, tudo prosperar, enquanto a pessoa está aqui, está no espiritual elevado, mãos levantadas, está orando, está buscando, está na dependência de Deus, tudo fluindo na vida dela. Tem guerra, tem batalha, mas está vencendo uma guerra atrás da outra, vencendo uma batalha atrás da outra. Mas quando a pessoa se distrai, ou a pessoa diz: eu estou cansado, e o espiritual abaixa, o resultado começa a retroceder, você começa a perder. Olha o quanto é importante aquilo. Por que as pessoas, quando chegam na igreja, geralmente chegam com a vida derrotada e há uma reviravolta na vida dela? Porque uma das coisas que mais acontece na igreja é isso aqui, ó. Eu profetizo sobre a tua vida portas abertas, fluidez, unção, poder, riqueza. Eu profetizo sobre a tua vida você dando a volta por cima. Eu profetizo unção de vitória sobre a tua vida. Eu declaro em nome do Senhor Jesus, tudo que tem tudo para dar errado vai dar certo na tua vida. Eu profetizo grandes viradas, grandes reviravoltas. Eu profetizo sabedoria, eu profetizo criatividade, eu profetizo portas abertas. Eu profetizo em nome do Senhor. É o que acontece. Josué, na força do braço, não tem poder para vencer, não. Você só com a sua capacidade humana, com a sua habilidade humana, com a sua criatividade, com a sua expertise, não é o suficiente, não. A concorrência fica muito maior.
Porque o que você está fazendo tem gente fazendo. Mas quando há um fluxo de unção, de poder sobre a tua vida, quando há um jorrar de poder sobre a tua vida, ninguém pode segurar. Ninguém. E mais uma coisa, ninguém faz nada sozinho. Porque quando Moisés se cansou, ele tinha chamado Arão e Hur para estar com ele lá. Se Arão e Hur não estivessem lá com ele, para poder cada um botar uma pedra, que a pedra é Cristo, debaixo dele, e sustentado, segurado os braços dele, levantados, ele não tinha conseguido. Está entendendo? De vez em quando nós precisamos de gente para segurar os nossos braços, para manter as nossas mãos erguidas. Porque de vez em quando a batalha pesa. E a hora que você percebe assim, você nem percebe, os braços já estão cansados, está baixando. Tem que ter alguém para falar, vem cá, deixa eu segurar seus braços, deixa eu manter tuas mãos levantadas, deixa eu manter esse fluxo de unção jorrando, porque é a nossa vitória. Está entendendo ou não? Por isso que é tão importante essa parte. Volta o 11. Enquanto Moisés mantinha as mãos erguidas, os israelitas, quando porém as abaixava, os amalequitas, mãos erguidas significa o espiritual elevado, prontidão, vigilância, na fé, no espírito. Quando as mãos de Moisés já estavam cansadas, eles pegaram uma pedra e a colocaram debaixo dele, para que nela se assentasse. Diga, a pedra é Cristo. Arão e Hur mantiveram erguidas as mãos de Moisés de um lado, de modo que um de cada lado, de modo que as mãos permaneceram firmes até o pôr do sol. Josué, diga comigo, Josué derrotou o exército amalequita a fio de espada. Por conta do quê? Por conta desta atitude de fé. Você prestou atenção que a parte física ela é importante, mas o que determina a vitória é o espiritual? Você prestou atenção que a parte física, você está lá no campo de batalha, é importante, mas o que determina o resultado final, realmente a vitória, é a parte espiritual? Se Moisés não estivesse com as mãos levantadas lá, Josué tinha perdido lá embaixo. Josué tinha fracassado lá embaixo. Tem outra coisa muito forte, pode passar para Deuteronômio, por favor. Tem outra coisa muito forte que eu quero que entre no espírito de vocês. Ontem, quando eu estava preparando essa palavra, a primeira palavra que veio no meu espírito foi a que eu acabei de ler para vocês. Mas depois veio essa palavra muito forte, que eu não consegui, não. Eu ia ficar só na outra. Moisés tinha 120 anos de idade quando morreu. Todavia, nem os seus olhos, nem o seu vigor tinha se enfraquecido. Os israelitas choraram Moisés nas campinas de Moabe. Diga comigo essa palavra, durante 30 dias. Diga, até passar o período de pranto e de... Então presta atenção. Moisés, por conta de uma atitude, o grande líder Moisés, um homem que via Deus face a face, o homem que estava conduzindo o povo à terra prometida, antes de entrar na terra prometida, por conta de uma conduta, não entrou, ele morreu. Quando ele morreu, certamente foi aquele baque para o povo. Por quê? Poxa vida, era Moisés que ia nos colocar na terra prometida. Nós estávamos cheios de esperança que Moisés ia nos colocar na terra prometida.
Então Moisés foi uma perda muito grande. Diga essa palavra comigo: Moisés foi uma perda muito grande. Sabe aquela perda que pode vir e roubar a esperança? Aquela perda que pode chegar e roubar a alegria, roubar a fé, roubar a esperança da pessoa? Foi o que aconteceu. Agora, tem uma coisa linda nisso aqui. Porque o Senhor deu 30 dias para chorar. Diga essa palavra: 30 dias para chorar. Diga essa palavra: 30 dias de luto. Chorou 30 dias? Viveu o luto de 30 dias? Agora, levante-se. Levante-se, porque eu tenho algo grande com você. Levante-se, porque agora você vai entrar para tomar posse. Olha para Josué. Ora, Josué, filho de Num, estava cheio do espírito de sabedoria. Tem uma coisa incrível, ó. Estava cheio do espírito de sabedoria, porque Moisés tinha imposto as suas mãos sobre ele. Vou repetir. Moisés estava cheio do espírito de sabedoria, por quê? Não, você não prestou atenção. Ora, Josué, filho de Num, diga comigo, estava cheio do espírito de... Por quê? Olha que coisa incrível. Transferência do espírito de sabedoria que havia sobre a vida de Moisés. O espírito de Deus estava sobre a vida de Moisés, foi transferido para Josué. Ele precisava desse espírito porque ele ia entrar no tempo de conquista. Ele precisava dessa unção porque ele ia começar a tomar posse da terra prometida. Ele precisava dessa unção, dessa sabedoria, desse espírito na vida dele, porque a partir dali começaria um tempo de conquista. Sabe o que eu quero dizer a você? Pessoas que tiveram um baque, pessoas que viveram coisas que não gostaria de ter vivido, situações traumáticas, perdas, situações que veio para poder tentar roubar a tua fé, a tua alegria, roubar a tua esperança, que te fez chorar, chorar, você chorou, lamentar, você se lamentou, prantear, você se pranteou. Agora a palavra é o seguinte, ó, chega de luto, levante-se, porque Deus tem coisas incríveis para fazer na sua vida e através da sua vida. Coisas incríveis. Chega de pranto, chega de luto. Já chorou tudo que tinha para chorar, já se lamentou tudo que tinha para se lamentar. Agora é hora de levantar com força. De modo que os israelitas lhe obedeceram e fizeram o que o Senhor tinha ordenado a Moisés. Aí entra para Josué e diz assim: como prometi a Moisés, todo lugar onde puser os pés eu darei a você. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como eu estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Imagina o cara ouvindo isso, ó. Chorou 30 dias, se lamentou 30 dias. Ok, tem um tempo de luto, tem um tempo de pranto. Agora levanta e vamos começar a jornada. Levanta e vamos começar o tempo de conquista. Levanta, porque eu tenho coisas incríveis que eu quero fazer na tua vida e através da tua vida. Para Jesus. Fique em pé, por gentileza. Aí é onde ele vem: seja forte, corajoso, porque você conduzirá este povo a herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte, muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você, diga comigo, seja bem sucedido por onde quer que andar. Não deixes de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas dia e noite, para que você cumpra fielmente tudo quanto nele está escrito. Leia aqui, por favor. Eu quero fazer duas coisas com vocês hoje. Feche os seus olhos, por gentileza.
Eu vou fazer as duas coisas com vocês hoje. Eu quero ser o Moisés sobre a tua vida. Aquele que está no monte, no lugar alto, estendendo as mãos sobre a tua vida, sobre o seu campo de batalha. E eu acredito que você que está perdendo, você vai virar o jogo. Eu acredito que você que não está conseguindo vencer, romper, você vai virar o jogo. Deus vai te dar unção para isso. Antes de Josué começar esse processo de conquista, ele foi ungido por Moisés. Foi derramado sobre a vida dele uma unção. Foi derramado sobre a vida dele, o espírito de sabedoria tomou conta dele. Porque ele precisava influenciar. Ele precisava desse poder. As pessoas precisavam ouvi-lo. Ele precisava ter influência sobre as pessoas. E ele precisava daquela unção sobre ele. Eu quero ser esse Moisés da sua vida. Deus quer derramar sobre você esta unção de sabedoria, para que você possa começar esse processo de conquista, de rompimento da sua terra prometida. Eu quero ser esse Moisés que vai estender as mãos sobre você e vai declarar isso sobre a tua vida. Se a guerra está estagnada, ou se você está perdendo a batalha, nós vamos virar o jogo. Diga, eu vou virar o jogo. Diga, eu vou dar a volta por cima. Você vai vencer. Você vai vencer. Pode parecer que você não vai vencer, você vai vencer. E eu quero começar essa oração sobre você, e eu quero que você, vou profetizar aqui do alto, vou profetizar sobre a tua vida. Quero declarar sobre a tua vida como Josué declarou. Eu quero que você levante as suas mãos. E eu vou declarar sobre a tua vida o que você quer. Qual a mudança, qual é a fluidez que precisa acontecer na tua vida. Eu quero declarar sobre a tua vida como Moisés estava no monte. Quando Moisés estava no alto da colina e ele estendeu as mãos. Eu quero profetizar sobre a tua vida que aquele que tem perdido, aquele que a vida está travada, aquilo que não está fluindo na vida deles, eu quero declarar agora, Senhor, aquele que estava perdendo a batalha, perdendo a guerra, aquele que está, meu Pai, ó meu Deus, talvez, Senhor, cansado, meu Deus, ele luta, guerreia, mas não está conseguindo vencer, não está conseguindo resultados. Eu quero declarar agora, eu quero profetizar, meu Deus, sobre cada pessoa que aqui está, sobre a vida de cada uma delas. Eu quero declarar mudanças acontecendo, eu quero declarar e profetizar, meu Pai, portas se abrindo, meu Deus, a unção, fluidez, mexa com pessoas, mexa, meu Pai, mexa com pessoas, aonde ela precisa, meu Pai, de uma mudança, aonde ela precisa de um milagre, aonde ela precisa, meu Pai, envia o teu anjo lá, Senhor, envia a tua unção lá, meu Pai, envia, meu Deus. Eu quero profetizar definições para essa segunda-feira, eu quero declarar mudanças, meu Pai, para essa semana. Eu quero declarar em nome do Senhor Jesus, o que está travado será destravado, o que está embaraçado será desembaraçado, o que não está fluindo vai fluir, o que não está acontecendo vai acontecer. Eu declaro sobre a vida dela, eu declaro, meu Deus, eu declaro, Senhor, eu
profetizo, meu Deus, talvez ela precise que o Senhor toque em pessoas. Fala o nome das pessoas que Deus precisa tocar. Se você sabe de cabeça aqui, fala o nome das pessoas. Fala o nome das pessoas que Deus precisa tocar. Fala o nome das pessoas. Senhor, vai lá, toca, meu Pai, toca no fulano, toca no Beltrano, toca no Cicrano, toca, Senhor, toca nessas pessoas, meu Deus. Toca, Senhor, eu preciso, meu Pai, de uma resposta favorável. Eu preciso de uma resposta favorável. Eu preciso de uma resposta favorável. Eu preciso, meu Deus, Senhor, envia a tua unção lá. Eu quero abençoar, meu Pai, a vida dessas pessoas. Eu quero abençoar o trabalho, a obra das mãos dela. Eu quero abençoar e declarar, meu Deus, esta unção de crescimento, essa unção de progresso, essa unção, meu Pai, de prosperidade, essa unção, meu Pai, de soluções. Ah, meu Deus, eu quero declarar ela virando o jogo. Eu quero profetizar ela virando o jogo. Eu quero profetizar em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Pode não estar acontecendo até o dia de hoje, mas a partir de hoje vai acontecer. Pode não estar fluindo, a partir de hoje vai fluir. Eu declaro, meu Deus, eu declaro, Senhor, basta uma palavra do Senhor e vai acontecer. Basta uma palavra do Senhor. Toca pessoas, toca, meu Pai, autoridades. Toca, meu Deus, toca, Senhor, toca, meu Pai, faça um rebuliço, estremeça céus e terra. Se o Senhor, se Moisés estava no alto do monte e a batalha que Josué estava guerreando lá embaixo dependia da unção que vinha das mãos de Moisés, eu declaro agora, Senhor, das minhas mãos que haja unção para a vida dele, das minhas mãos que haja unção para os negócios dele, para o trabalho, para a obra das mãos, das minhas mãos que flua, que haja fluidez para a vida dele, Senhor. Eu abençoo em nome do Senhor Jesus. Eu declaro sobre a vida dele, eu profetizo sobre a vida dele, em nome de Jesus, acontecendo, fluindo, portas abertas, em nome do Senhor Jesus. Eu declaro, Senhor, ele não vai ser igreja só na igreja, ele vai ser igreja fora da igreja. Ele não vai viver a fé só dentro da igreja, ele vai viver a fé fora da igreja. Esse espírito, em nome do Senhor Jesus, eu declaro em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Nós profetizamos aqui hoje, Senhor, nós profetizamos definições aqui hoje. Eu profetizo vitórias acontecendo aqui hoje. Eu declaro vitórias acontecendo aqui hoje. Eu profetizo vitórias acontecendo aqui hoje, em nome do Senhor Jesus. Eu profetizo em nome do Senhor Jesus vitórias, definições, portas abertas, crescimento, negócios dando certo, em nome de Jesus. O sim das pessoas que ela está esperando o sim, eu declaro o sim das pessoas que ela está esperando o sim, o sim das pessoas que ela está esperando o sim. Eu declaro o sim das pessoas que ela está esperando o sim, Senhor. Eu declaro, eu profetizo. Agindo o Senhor, não há quem possa impedir. Agindo o Senhor, não há quem possa impedir. Operando o Senhor, não há quem possa impedir. E eu quero definições nessa segunda. Eu quero mudança de resultados nessa segunda, Senhor. Eu profetizo mudanças de resultados nessa segunda, Senhor. Eu declaro mudanças de resultados nessa segunda, Senhor. Eu declaro em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Eu declaro em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Presta atenção. Ora, Josué, filho de Num, estava cheio do espírito de sabedoria, porque Moisés tinha imposto as mãos sobre ele. Estava cheio do espírito de sabedoria, porque Moisés tinha imposto as mãos sobre ele, de modo que os israelitas lhe obedeceram e fizeram o que o Senhor tinha ordenado. Eu quero ungir você. Separe dois aí para ungir, para não tumultuar aqui. Outros, eu quero que eles venham aqui à frente, mas já coloca as mãos sobre a cabeça deles, que talvez eu não consiga, ou eu coloco depois. Pode vir aqui, ó, em cima do altar, receba a unção. Na cabeça. Isso, na cabeça. Na cabeça. Na cabeça. Pode vir.
Você vai chegar aqui e você vai dizer: Senhor, eu quero esse espírito de sabedoria na minha vida. Eu quero esse espírito de sabedoria na minha vida. Você vai dizer: Senhor, eu quero essa unção, eu quero esse espírito de sabedoria na minha vida. Eu quero esse espírito de sabedoria na minha vida. Sabedoria para conduzir a minha vida, sabedoria para tomar decisões, sabedoria para começar esse processo de conquista. Era um novo tempo na vida de Josué. Era uma nova fase na vida de Josué. Era uma nova fase na vida de Josué. E aquela unção de sabedoria sobre a vida dele faria a diferença na vida dele. Aquela nova fase ia mudar, porque ele começava um processo de conquistas poderosas na vida dele. Deus tem um tempo de conquista para a tua vida. Acredite nisso. Deus tem um tempo de mudanças para a tua vida. E eu acredito nisso. Senhor, eu oro por cada pessoa que aqui está. O espírito de sabedoria vem no Senhor. Para Josué começar aquele tempo de conquistar a promessa do Senhor, a sua terra prometida, foi preciso que Moisés ungisse e derramasse sobre a vida dele daquela unção do espírito de sabedoria. E hoje, quantos homens e mulheres estão aqui diante desse altar? Eles acreditam, Senhor. Eles acreditam. Eles sabem que o Senhor, a tua bênção, é a diferença na vida dele. Eles sabem que a tua unção é a diferença. O que falta na vida de muitas pessoas lá fora é sabedoria. Mas não a sabedoria que a gente adquire num banco de uma faculdade, num curso, num treinamento. Não é uma sabedoria vindo, Senhor, através de um diploma qualquer. Mas é a sabedoria que vem do alto, que nos faz enxergar além, que nos faz transcender, que nos faz enxergar o sobrenatural, que nos faz fazer as escolhas certas na vida, que nos faz enxergar o que a maioria das pessoas não enxergam, fazer as escolhas certas, as decisões, mesmo muitas vezes parecendo que está errado. Mas o Senhor tem informações que ninguém tem. O Senhor tem informações que ninguém tem. Quando viria no mundo os 7 anos de vacas gordas e posteriormente os 7 anos de vacas magras, o Senhor não deu essa informação a ninguém, senão a José, teu servo. Quando no tempo de Daniel, quando o rei teve um sonho, o Senhor não deu a revelação a ninguém, senão a Daniel. Assim como José no tempo dele, de Faraó. Então eu quero pedir ao Senhor, dê revelações, dê ideias, dê visão. Tua palavra diz que quem antecipa governa. Então, dê essa capacidade de antecipação. José antecipou o que ia acontecer, ele governou. Daniel, a mesma coisa. Então eu quero profetizar sobre a vida desses homens, sobre a vida dessas mulheres. Encha-os de sabedoria, Senhor. Encha-os de sabedoria. Dê a eles sabedoria, a sabedoria do alto, sabedoria profunda, sabedoria que os faça ir além. Em nome do Senhor Jesus, eu abençoo a vida de vocês.
Eu abençoo a vida de vocês. Eu profetizo, receba sabedoria aqui diante desse altar. Receba sabedoria nesta oração em nome do Senhor Jesus. Que Deus amplie a tua visão. Você que teve o seu tempo de luto, tempo de choro, por conta de uma perda, por conta de algo que aconteceu. Chega hoje. Hoje se levante. Se levante, se coloque de pé, porque começa um tempo novo. Tempo de avanço, tempo de conquistas, tempo de progresso na tua vida. Esforça-te, tem bom ânimo. Seja forte e corajoso, porque tem um tempo maravilhoso chegando para você. Tempo de conquistas, de avanço, de progresso. Eu os abençoo em nome do Senhor Jesus. Eu profetizo sabedoria, visão, direção, revelações. Eu profetizo em nome do Senhor Jesus que Deus antecipe a você aquilo que Ele vai fazer, que Ele coloque dentro de você sentimentos certos, a visão certa. Em nome do Senhor Jesus, eu profetizo que você tenha graça naquilo que você vai fazer, que você tenha graça em tudo que você fizer, para que haja fluidez, muita fluidez em tudo que você fizer. Haverá fluidez. Pode parecer que você não vai conseguir, não vai dar conta, mas haverá fluidez para você. Pode parecer que é difícil, mas haverá fluidez para você. Pode parecer que não vai acontecer, mas haverá fluidez para você. Em nome do Senhor Jesus. Senhor, eu abençoo. Receba o espírito de sabedoria. Receba a unção de sabedoria. Receba. Que o Espírito que Moisés transferiu para a vida de Josué, e Josué, cheio do Espírito de sabedoria, aumentou a sua influência, seu poder de influência e a unção de conquista. Eu declaro o mesmo sobre a sua vida. Que Deus derrame dessa unção sobre a vida de vocês. Eu profetizo em nome do Senhor Jesus que Deus amplie a tua sabedoria, que o Espírito Santo tome conta de força, com a força plena da sua vida. Em nome do Senhor Jesus, eu declaro sobre a vida de cada um que aqui está, Senhor, que o Espírito da sabedoria tome a sua vida. Que o Espírito da sabedoria tome a sua vida. Que o Espírito da sabedoria tome a sua vida. Que o Espírito da sabedoria tome a sua vida. Que o Espírito de sabedoria tome a sua vida. Que o Espírito de sabedoria tome a sua vida. Olha aqui para mim. Eu não vou conseguir impor as mãos sobre cada um de vocês, mas olhe nos meus olhos. Que o espírito de sabedoria tome a vida de cada um de vocês. Que o espírito de sabedoria governe vocês. Que o espírito de sabedoria encha vocês de força, coragem, ousadia, capacidade, fluidez. Haverá fluidez, que o Espírito de sabedoria tome plenamente a sua vida. Eu declaro e profetizo sobre a vida de cada um de vocês, que o Espírito de sabedoria te encha, que o Espírito de sabedoria tome conta da mente, do coração de vocês, que vocês sejam tomados por esse Espírito, em nome do Senhor Jesus. O que tem tudo para dar errado vai dar certo. O que tem tudo para não dar certo vai dar certo. Vai fluir em nome de Jesus. Se prepare, porque a unção é para tempo de avanço, de conquista. Tem luta? Tem. Mas a luta é para vitória. Haverá fluidez,
ninguém poderá resistir vocês. Quer dizer, vai se levantar tentando, mas não podem resistir vocês, porque vocês têm o Espírito de Deus na vida de vocês. Eu os abençoo. Você crê? Diga: eu creio. Eu possuo esse Espírito. Diga: a vitória é minha. Diga: chega de luto. Diga: eu estou me levantando para viver o melhor tempo da minha vida até então. Começa a partir de agora. Tempo de avanços, crescimento e conquistas em nome do Senhor Jesus.